Nós queremos dar as boas-vindas e agora, para nós, né, é uma boa noite, né? Estamos aqui no dia 1º de fevereiro de 2021, uma noite, né, às 19 horas, e estamos aqui com o Vitor. Dá um aceninho aí, Vitor, vai ser apresentado daqui a pouco, o Charleson e o Zion. E pela primeira vez conosco aqui, a Victoria, que é a nossa aluna bolsista nesse projeto de extensão, e a Luciene, que também faz parte desse projeto, professora, né, lá do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga. Esse projeto ele tem o intuito de levar informação para você que talvez está pensando em o que fazer da vida, qual área seguir, e nós ouvimos, né, se você está antenado em tecnologias, nós ouvimos falar muito sobre a questão das máquinas, agora ainda mais substituindo as pessoas. E a gente vê, assim, vários livros, artigos, né, de revistas, se você gosta de ler, que é preciso que as pessoas se qualifiquem. Então, o nosso intuito aqui é fazer com que você se procure se qualificar. E às vezes nós nem sabemos, né? Aqui nós estamos na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, e nós aqui mesmo da cidade, às vezes vamos em alguns lugares, no comércio mesmo, as pessoas nos perguntam ainda, nós já estamos aqui há 10 anos, né, Luciene, como você diz, né? Exatamente. A Luciene está até comemorando, ela entrou junto com a abertura do campus aqui em Votuporanga, e ainda hoje tem pessoas que perguntam, nossa, mas no Instituto Federal tem graduação, né? Tem engenharia, tem computação, é de graça, não paga nada. E ainda tem pessoas que não sabem que existe o campus aqui em Votuporanga, né? Então, assim, se aqui em Votuporanga ainda já tem esse déficit, né? Então a gente quer mostrar também. Mas não é só isso, né? Nós temos a FATEC também, onde a Luciene trabalha, as ETECs e várias outras instituições aqui do nosso Noroeste Paulista que oferecem estudo de qualidade gratuito, né? As nossas instituições públicas. E o que nós queremos mostrar aqui para vocês é como você pode melhorar a sua qualificação, né? Porque senão, o que está sendo previsto? Que as vagas de trabalho que exigem pouca qualificação, elas poderão ser substituídas por máquinas, facilmente. Só que essas vagas, assim, por um lado, muitas pessoas perderão suas vagas de trabalho. Mas para as pessoas que são bem qualificadas, e ainda mais na área de tecnologia, né, que precisa lidar com máquinas, ou precisa programar máquinas, o que está se prevendo, né, que nós estamos esperando, é que vai ter muitas vagas no mercado, né, porque poucas pessoas, ainda nesse momento, né, estão ah, sabendo que isso vai acontecer. Né? Então, esse projeto está aqui para você ouvir, né, esses nossos ex-alunos do Instituto Federal. A Victoria também é uma aluna que está acabando o curso de engenharia civil, ela pode também falar um pouco depois da experiência dela, e está indo para o mercado de trabalho. Então, não tem mais como você pensar, eu vou ficar sem estudar? Ah, mas são 4 anos, são 5 anos, são 3 anos, isso passa tão rápido, né? E eu acho que não compensa você perder mais tempo, né? Pode ser que daqui a alguns anos isso possa ficar mais complicado, principalmente para você que é pai de família, né? Mãe, né? Que tem já um local onde você trabalha. Eu gostaria de chamar a Luciene, eu não sei se ela está por aí ou não. Eu acho que ainda não. Bom, vamos lá então. Eu gostaria de. Primeiro que a Victoria se apresentasse, né? A Victoria faz parte aqui da turma. E, Victoria, conta aí um pouquinho do seu perfil, de onde você é, como que você veio parar aqui no Instituto Federal e por quê, e qual a sua expectativa aí para o futuro, né? Saindo novinha para o mercado. Primeiramente, boa noite. Eu moro em Jales,
no interior aqui também, pertinho de Votuporanga. Eu também não sabia da faculdade do Instituto Federal. A minha mãe, que na verdade viu lá o Instituto na inscrição do Enem, ela viu que tinha um instituto ali em Votuporanga, ela falou, Vitória, se inscreve. Eu estava como primeira opção em outro lugar, e aí por conta dela eu comecei, né, troquei a minha primeira opção pelo Instituto Federal. Eu estou acabando meu curso em Engenharia Civil, acaba agora em fevereiro, e aí tem aquela insegurança de ir para o mercado de trabalho, mas a faculdade em si é realmente uma faculdade muito boa. É muito difícil mesmo as pessoas saberem que aqui no interior de São Paulo também tem uma faculdade federal de muito boa qualidade, né? Muitas pessoas vão para fora pensando que não tem mesmo essa oportunidade aqui perto. E para mim foi ótimo estudar no Instituto Federal. Bem, Vitória, muito obrigado, tá? Realmente agora novos desafios. E agora vamos para a Luciene, né, que vai dar continuidade aí com o início aí das nossas entrevistas. Beleza. Bom, pessoal, boa noite aí a todos. Muito legal ver vocês. O Zé, eu vi recentemente, né, ele falou sobre um software aí, sobre o ECA, para o pessoal aí da Unesp, foi bem legal. E também foi meu orientado na graduação. O Zion também acabou sendo meu orientado no projeto final. O Charleston não, porque ele já tinha, né, orientador e tudo mais. Mas isso aí, né, não vem ao caso. Nós não estamos convidando só os nossos orientados. Ô Charles, você é o primeiro que não é ex-orientado da Luciene aqui, sacanagem, tá? Sacanagem. A gente vai primeiro, né, nos que são mais próximos. Mentira, é que o Zion e o Charleston são mais aí da área de infraestrutura, né? Os caras são mais de outra vibe. E acho que eu e o Zé somos mais aí da programação. Depois vocês me corrijam aí se eu tiver errado. Se bem que hoje é difícil, né? Falando da área de TI, a gente fala assim, não, o cara é só de infra, o cara é só de programação. Porque, assim, as coisas estão muito interrelacionadas, né? Então, a gente está com essa ideia do canal, com essa ideia de levar conhecimento para todo mundo de fora do Instituto e também de dentro, que tem muito aluno que ingressa no primeiro ano e desanima, tem muito aluno que não sabe o que está fazendo no curso, acha que é muito puxado, acha que qualquer coisa quer desistir, reprovam em alguma coisa e falam, nossa, né, não vai dar mais certo nada na minha vida. Então, assim, essa conversa com vocês que já passaram por tudo isso, já trabalharam em vários lugares, hoje vocês estão todos aí na mesma empresa, mas já tiveram outras experiências, né? Já foram em eventos, já apresentaram trabalhos, então vocês têm uma vivência maior do que quem está hoje aí na graduação e quem vai lá entrar no SISU, escolher, poxa, Votuporanga, o que será que tem lá? O que será que os alunos de lá estão fazendo? Então essa é a ideia, porque nem todo mundo conhece Votuporanga, nem todo mundo conhece o Instituto Federal e muito menos os cursos que nós temos, né? Então, é essa ideia aqui, falar de coração, falar a verdade e falar o que é legal, o que não é, o que o pessoal vai passar e o que vocês esperam aí também do futuro profissional. Então, acho que a gente pode começar aqui por ordem alfabética, né? Vitória já se apresentou, que faz parte do projeto. Então, vou pedir para o Zé Vitor se apresentar, falar onde está trabalhando, onde já trabalhou. Vai lá, Zé. Boa noite para todo mundo. Meu nome é José Vitor, eu sou da turma de formou em 2018 lá no Instituto. Antes de trabalhar na Shift, né, atualmente eu trabalhei na Big Star e na Faquin, como Java aprendiz, depois na Big Star comecei como operador telemarketing, depois de um tempo eu acabei indo para a TI de lá e fui para, assim, as minhas experiências anteriores. Vamos dizer assim, num determinado momento, perto do meio para o fim da graduação,
bateu um certo um ponto de interrogação muito grande, falando assim, o que vai acontecer daqui para frente, né? O que eu vou tomar como decisão, para onde eu vou seguir, para onde eu vou mirar e tudo mais. E nessa época até a Luciene servia como um ombro amigo para todas as horas, mandando sempre para ela alguma coisa, alguma vaga lá dentro do LinkedIn, alguma coisa nova que estava surgindo. E, assim, nesse dado momento, meio que acabou coincidindo algumas coisas que foram bem, assim, positivas. Foi um período, né, lá no Instituto que o pessoal estava bem empenhado em trazer bastante gente de fora para conversar com a gente. Foram algumas pessoas, assim, de empresas bem grandes. Por exemplo, foi um DBA Oracle que trabalhava que era lá, home office lá em Tanabi, que deu uma palestra muito legal para a gente. Teve eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é lá da Precisão de Sistemas de Jales, também deu uma palestra muito legal para nós. E teve o Tainan, que era gerente de projetos e desenvolvimento da Shift, que foi, vamos dizer assim, onde escancarou o que estava uma empresa muito boa e que atuava com bastante, vamos dizer assim, coisas mais específicas, e voltado mais especificamente para a área de desenvolvimento. Então, vamos dizer assim, esse foi o primeiro ponto de decisão, de mirar em uma coisa específica, evoluir capacidade técnica, esse tipo de coisa, para, na hora que chegasse o momento de estar graduado, começar a tentar concorrer às vagas e tudo mais. Bom, em determinado, assim, só agora falando mais para a parte de tecnologias específicas, para a parte de desenvolvimento de sistemas e tudo mais, que, assim, que o curso ajudou bastante e colocou como um diferencial bem bacana. Primeiramente, ter saído com o conceito de programação orientada a objetos, assim, muito nítido. Sempre, desde o começo, com a Luciene ensinando a parte de PO mesmo, e depois as outras disciplinas de desenvolvimento, que pegava isso como alicerce, foi bacana, deu um conhecimento prévio muito bom para poder seguir. Você está no desenvolvimento hoje, né? Sim, hoje eu sou desenvolvedor web full stack. Trabalho tanto no front, no back, quanto no banco. Show! Bacana. E também, vamos dizer assim, por mais que a linguagem que a gente use para a parte do back-end ela não seja assim, muito conhecida, por poder aprender ela, sabendo a PO, ter bastante disso, foi assim, muito mais agradável, não sofrer tanto com essa parte, foi muito bacana. A parte do banco em si mesmo, o Evandro sempre pesando muito com a parte de consulta, performance, isso foi assim, um diferencial muito grande. Até quando o Charles entrou um tempo um pouco depois de mim, até comentei com ele, falando assim, que tudo que a gente penou para poder aprender valeu, assim, muito a pena, porque bancos, assim, você não tem como fugir, você tem que saber, tem que estar lidando com ele diariamente. E quanto mais conhecimento, mais capacidade de sair de problemas se você tiver, bem melhor. Legal, né? Tem que saber, tem que ver, né, o relacionamento. Vou passar um pouquinho para o Charleson e a gente volta aí na parte de programação. Aguenta aí. Beleza, manda bala. Vai lá, Charleson, fala aí pra gente, né, se apresenta, fala um pouquinho de você.
Bom, gente, boa noite a todos, né? Boa noite, Luciane, boa noite, Cecília. Um prazer, né, receber o convite de conversar com vocês aí 2 anos depois de ter saído, né, da faculdade. O instituto que me acompanhou desde quando eu fiz 18 anos, eu entrei no instituto em 2012, fiz o curso técnico, né, aí saí, fui procurar outra coisa, vi que não era outra coisa que eu queria, e voltei aí depois, né, para o curso de ADS em 2015, 2016, formando em 2018. Eu sou Charleson, né, eu tenho 26 anos, hoje estou na Shift, né, um Shift Consultoria em São José do Rio Preto. Hoje, né, estou atuando como gerente de projetos, né, formei no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é um curso bem voltado à programação, mas que te dá aí uma base legal aí com relação às ferramentas de gerenciamento. A gente teve bastante aulas aí, quem sempre acompanhava a gente nessas aulas aí era o Eduardo Prando, né, passava as matérias de gestão para a gente, e com certeza foi muito importante, né, para minha trajetória, né. Quando eu entrei no Instituto Federal, no curso de ADS, trabalhava num ramo que não tem nada a ver com informática, né, trabalhava numa empresa familiar e tal, e por estar no Instituto Federal, né, toda a visibilidade que o curso traz para a gente, logo no metade do segundo ano, né, da graduação, eu tive a oportunidade, né, de entrar numa empresa em Votuporanga, né, um provedor de internet, e já entrar na área de gestão, né, de cara, né, encarei ali os desafios, né, de ser muito jovem, apesar da equipe ser muito jovem, eu era o mais velho, mas ainda era muito jovem, inexperiente, não tinha muita experiência aí na área, mas tive essa oportunidade de entrar nesse provedor, e fiquei ali por um ano e 8 meses, mais ou menos, 1 ano e 7 meses, né, trabalhando na área de gestão, né, como supervisor de suporte, e assim, né, estava ali na gestão, tal, né, era desafiador, com certeza, né, mas já estava ali chegando no momento da carreira que eu estava ali, não, vamos lá, né, eu não vou me estagnar aqui, eu quero procurar alguma outra coisa, alguma outra área que talvez eu vá voltar um pouco mais aí para o que eu vi no curso em si, né, que eu estava na gestão ali com resolução de problemas em geral, né, você usa ali o que você vê na graduação, mas não é muito voltado ao que realmente as técnicas, né, que você viu ali na graduação. E aí apareceu a oportunidade, né, de entrar na Shift. Entrei ali para a área de implantação, e aí foi onde eu comecei a viajar bastante pela empresa. Fiquei um ano rodando o Brasil, conheci, sei lá, dezenas de cidades, indo de cliente em cliente, conhecendo lugares, conhecendo empresas, né? Para quem não sabe, a Shift é no ramo de análise laboratorial, então conheci diversos laboratórios, conheci todo o modelo de negócio de laboratório, e estava ali, né, trabalhando, né, como analista, né, colocando a mão na massa. E aí, recentemente, 6 meses atrás, surgiu novamente a gestão aí na minha vida, aí eu fui chamado para a vaga de gerente de projetos e da parte de assessoria, e aqui estou, né, já estou há 5 meses nessa nova função, nesse novo desafio, agora matriculado numa pós-graduação, para poder, né, como a gente está seguindo o mercado de trabalho, a gente tem que se especializar, né, então me matriculei no MBA, comecei a fazer, para aprofundar mais ainda tudo que a gente viu no Instituto, né, então é um curso muito bom, muito completo, bem voltado mesmo para desenvolvimento, e também infra, redes e tal, mas não tem tanto assim a parte de gestão. Tem, mas não é o foco do curso, né? Então, como eu optei por seguir nessa área, né, já estou me especializando aí, fazendo uma pós para poder ter cada vez mais conhecimento na área e agregar mais ao futuro. Tá mutada, Luciane. Mas, Luciene, agora é a sua vez, né? A gente estava brincando porque até agora há pouco foi a Vitória, né? Ela entrou, sumiu, voltou e o som dela não voltava, né? Agora a Luciene fica com esses sisteminhas ruins aí, tem que mudar isso, Luciene, né?
Mas muito bem. Olha, Charles, eu fico muito feliz, Vitor também, José Vitor, né? Com o que vocês apresentam para nós, né? Como que vocês se desenvolveram, é impressionante. O Charleston foi meu aluno lá no técnico, eu lembro. Depois na graduação também. Uhum. E eu lembro de você, que quando você chegou, você falava que se você trabalhava com seu pai, né? Ixi, faz tempo, hein? Já faz muito tempo. E que bacana, que bacana. Assim, não faz tanto tempo, né? Mas faz um tempinho, né? É, Mas que bacana a gente. O tempo não passa só para a gente, viu, Cecília? É verdade, né? E eu, uma coisa, né, assim, a gente acha, que eu estava falando agora há pouco, né, às vezes a gente fala, nossa, mas são 3 anos, né, eu poderia, acho que vou fazer outra coisa, vou esperar mais tempo, né, e o tempo vai passar do mesmo jeito, né, o Charleston e o Victor. E agora então vamos ouvir o Zion, né, Zion? Eu não sabia que você tinha ido para o Chile também, e fiquei muito contente agora de saber. A Luciene tinha me falado de vocês três, mas eu estava meio perdido, assim, sabendo quem exatamente ia aparecer aqui nessa entrevista, né? Mas a gente fica muito contente de revê-los. Zion, então você pode falar aí da tua experiência, tua caminhada e como você chegou até onde está. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a Cecílio, a Luciene, é um prazer enorme ver vocês aí novamente. Eu fui um pouco peculiar, né? Eu comecei a minha trajetória no Instituto há 7 anos atrás, embora hoje eu ainda seja muito novo, né? Eu tenho 21, mas eu comecei minha trajetória no Instituto há 7 anos atrás no curso técnico, que abriu as portas, assim, completamente para mim. Porém, eu fiz o curso técnico de edificações, é um curso que não tem nada a ver com TI, né? É um curso que vê a parte é mais ligado a um pouco de engenharia civil, arquitetura, para estruturas, mecânica de solo não tem nada a ver com tecnologia, mas foi ótimo esse curso que eu fiz, esse curso técnico, porque eu vi que, além de ter aprendido uma área nova, que eu não conhecia, eu vi que não era a área que eu gostava. Então, por mais que eu não tenha seguido no curso técnico, né, foi muito importante para mim ter feito, porque eu vi não só uma área, não só a engenharia civil, mas toda a área que envolve a construção civil, eu vi que não era para mim, e sou muito grato por ter aprendido tudo que o Instituto conseguiu passar em questão dessa experiência. Então, hoje eu consigo, por exemplo, ir numa obra e saber o que é uma fundação, o que é uma estaca, por exemplo, porque eu fiz esse curso. Então, de forma alguma, algo que a gente faz seja que termina ou não, que foi meu caso, eu consegui terminar, mas algo que a gente começa a fazer numa área que não continue é de grande valia, porque nenhum aprendizado é em vão, né? E aí, logo depois que eu terminei, eu fiz os 3 anos de curso técnico integrado ao ao ensino médio, né? E aí, assim que eu terminei o curso, eu fiz o Enem, né? Prestei, e pelo SISU eu entrei em análise e desenvolvimento de sistemas. Porque, por que eu saí, né? De uma coisa para outra totalmente não faz nenhum sentido, né? Eu queria, na verdade, era uma outra área, né? Eu queria mesmo ser piloto de avião, não tem nada a ver nem com edificações, nem com tecnologia. E aí eu precisava arrumar emprego rápido, né? Para conseguir pagar as horas, porque é muito caro. E aí, assim que eu fiz algumas pesquisas rapidinho na internet, eu vi que o que emprega mais hoje é a área de tecnologia, a área de TI. Então, eu aceitei esse desafio, né? Eu resolvi entrar na faculdade para isso, né? Para ter essa formação, conseguir um emprego na área de TI e, posteriormente, uma carreira na aviação. E aí eu consegui, né? Entrei em análise e desenvolvimento de sistemas aqui no Instituto. E aí, a hora que eu vi o que realmente era a área, eu me apaixonei. Aí eu vi que era isso que eu queria. E em contrapartida, né, você vai amadurecendo, eu vi que, na verdade, a área de aviação não é tão legal assim, né? É legal você voar, você pilotar, mas a área de aviação ela é muito complexa, tanto para iniciar quanto para o dia a dia, né? Não é uma coisa
fácil, não é fácil viver essa realidade. E aí eu comecei a fazer esse curso, comecei a gostar cada vez mais. Quanto mais eu fazia as aulas, mais eu via que realmente era aquilo que eu queria. E aí chegou a hora, eu acho que depois de uns 4 meses na faculdade, comecei a entregar os currículos aí. E o primeiro, para não falar que foi o primeiro, foi o segundo lugar que eu entreguei, eu já consegui emprego, né? Então, o Instituto me abriu portas que jamais teria aberto se eu não tivesse iniciado. Esse emprego que eu consegui, o meu primeiro emprego, foi justamente porque eu tinha Instituto Federal lá no currículo, embora eu não tinha começado, embora eu não tinha terminado, né? Estava no meu 4º mês ali, de 3 anos, que é o curso. O recrutador falou para mim, não, a gente vai te contratar porque a gente confia no potencial do Instituto aqui em Votuporanga para formar aluno. A gente acredita na capacidade, na disciplina, e aí eu consegui justamente por isso, né? E aí fui desenvolvendo, minha área aqui, eu achei até legal que a gente vai fazer esse bate-papo, porque o José Vitor, ele é da área de desenvolvimento, eu sou da área de infraestrutura, e o Charleston está na área de gestão. Então vai ser assim, 3 áreas bem legais aí, vai ser um bate-papo muito legal. Então foi isso, e aí assim, eu fiz 2 anos nessa empresa, eu resolvi também abrir novos horizontes, aceitei um desafio para ir trabalhar em São José do Rio Preto na Shift, que era uma empresa extremamente agradável de trabalhar. Hoje eu sou analista de infraestrutura e estou caminhando aí para iniciar a carreira de DevOps, que eu já fui aceito, né? Agora só falta a data ali para iniciar. E então é uma carreira que também é muito difícil iniciar jovem, porque DevOps é uma infraestrutura, é uma experiência que você tem que ter tanto com infraestrutura quanto com código. Então é difícil as pessoas iniciarem tão cedo assim. Mas também tive mais uma oportunidade por conta desse background que eu tive de estudo. E agora também, recentemente, consegui uma vaga na pós-graduação da UFSCar, que também é outra faculdade muito boa, baseada em análise de currículo aí, de tanto acadêmico quanto no mercado de trabalho. Parabéns, Zion. A gente fica realmente... Luciene, você tá mudo ainda? Os caras estão voando, hein? Não, agora tá certo. Ele não fez o curso para pilotar, mas tá voando, né, Luciene? Tá voando, é isso que eu ia falar. Poxa, molecada tá voando. Apesar que eu vi o Zion perto de um avião outro dia. Isso aí já é uma foto antiga ou era foto nova, Zion? Não, é foto nova. Eu sou entusiasta ainda, né? Eu comecei a estudar, mas eu parei, mas eu ainda tenho muita paixão, né? Não vou seguir a carreira, mas ainda tenho muita paixão. Sempre que eu posso, eu faço algum voo, tento pilotar. É um hobby, olha lá. É um hobby. Olha só que hobby chique, hein? Tá vendo? Eu falei outro dia que eu vou largar de dar aula, eu vou entrar numa empresa para trabalhar, que eu vou ganhar mais. Que bacana. E aí, vocês falando sobre essa questão de áreas, né? A Luciene até estava comentando isso comigo antes. Como que surgiu isso? Foi acontecendo durante o percurso profissional de vocês, né? Um para infraestrutura, outro gestão e outro área de programação? Ou vocês já tinham essa paixão aí, né? Escondida, né? O Zé já falou um pouquinho ali, vamos passar direto para o Charleston agora, vamos pular ele, deixa ele para fechar aí. Então tá. Isso aí, Charleston. Então, como eu até tinha comentado, né, eu trabalhava com os pais, né, então, assim, trabalhava em empresa familiar, então, quando você chega na graduação, principalmente em TI, você tem um leque muito grande, né, de áreas, né, você pode seguir ali, como estamos nós 3 aqui, a tríplice, né, para gestão, você pode seguir ali para infraestrutura, né, mais a parte de redes, pode seguir aí para programação, enfim, eu falo sempre, né, que o curso, ele te dá muitas opções, né, a área de informática, então, tem segurança, e tem diversas áreas aí. E é legal que, né, às vezes você entra em uma área, mas, não me encontrei nessa área aqui, não é isso que eu quero. Você tem ainda o leque, né, de, beleza, eu sou novo, eu sou jovem, eu vou correr atrás, eu vou aprender e vou seguir
né, para outra área, né, o caso do Zion, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nessa primeira empresa que ele trabalhou, foi a empresa que eu entrei também, então a gente trabalhou junto, né, e lá eu fazia gestão, fazia um pouquinho de redes, e o Zion sempre, né, voando na parte de redes, né, todo mundo via o potencial dele, e hoje, né, ele entrou na Shift também, né, voando, e hoje está aí, né, seguindo aí uma segunda opção, né, de carreira, né. Eu até queria pegar um gancho no que o Zion comentou, né, nesse primeiro emprego que a gente trabalhou junto, eu fazia contratação, né, como eu era supervisor, eu selecionava os currículos, e realmente o Instituto Federal, assim, liderava, né, para a gente que estava recrutando, né, tinha uma psicóloga, né, que sempre me acompanhava nessas seleções, tem Instituto Federal de Votuporanga no currículo, é um diferencial, e assim, era tiro certo, pode contratar que vai dar certo, que essa pessoa vai ter um diferencial, porque realmente quem se forma, né, no Instituto, quem aceita o desafio do Instituto Federal, vai sofrer um pouquinho durante o processo, porque é puxado, não é brincadeira, tem que se dedicar bastante, só que você sai um profissional bem preparado, né, você sai uma pessoa diferente, né, com tudo que o Instituto proporciona ao longo do curso. Mas então, respondendo aí a pergunta, foi meio que acontecendo, né, eu até tentei fugir aí da gestão, né, mudando ali de área no meio do caminho ali, no meio do ano passado, quando eu entrei na Shift, mas não sei se é vocação, não sei o que acontece, mas me chamaram de novo, o pessoal viu, né, os gerentes, né, viram em mim essa possibilidade, esse perfil, né, para assumir gestão de projetos, e me convidaram, e eu não nego um desafio, né, topei e tô correndo atrás agora para aprender. Porque, assim, gestão de projetos, né, se a gente for pensar bem na nossa grade, é uma coisa que foi visto pouco até, né, Charleson? Sim. Bem pouquinho. Mas, assim, na sala de aula a gente consegue ver algumas coisas, né, tem pessoas que têm esse perfil, então acho que, querendo ou não, foi mais pelo seu perfil, a forma de falar, de lidar, isso acaba acontecendo também. Sim, e uma sim. coisa interessante de ver, né, Luciane, como que a área absorve, né, a área de TI absorve, né, está precisando aí, pelo que a gente vê, de todo tipo de profissional, né, nas várias sub-áreas que ela envolve. Sim, são muitas sub-áreas, né? São muitas. O Zion, que tentou fugir um pouco da programação, agora vai voltar, então, Zion? Exatamente. A gente hoje não tem como falar que eu não gosto de infraestrutura, eu vou ser só desenvolvedor, vou trabalhar só com a minha ideia aberta, com código, que em algum momento da sua carreira você vai ser desafiado e posteriormente, se for passar num teste ou até mesmo em problemas troubleshooting do dia a dia, você vai ter que saber um pouco de infraestrutura, um pouco de rede, qualquer coisa, tanto o profissional de infraestrutura que tem que saber sim programação. Hoje a profissão, a gente via um tempo atrás falar muito dos cargos específicos de infraestrutura chamados sysadmins, né? São os administradores de sistemas, são os caras que fazem, implantam sistemas com o sistema operacional, todos os serviços, as features do sistema operacional e deixa ele rodando, né? E hoje o pessoal não quer mais esse cara que fica ali com a mão na massa, só na telinha preta, cara, que aqui automatiza, né? As empresas buscam hoje um termo que chama Infra as Code, né? Infrastructure as Code, que seria traduzindo para o português, na infraestrutura como código, que nada mais é do que você automatizar tudo que dá para automatizar, você não precisar colocar a mão em nada, e assim reduzindo tanto o esforço operacional quanto o erro humano também, que pode acontecer aí, né? Então, não tem como fugir, hoje desenvolvimento, igual você falou no começo, Luciane, desenvolvimento e infraestrutura estão andando juntos ali, né? Tanto gestão, você tem que saber também desenvolvimento ágil, como é que funciona todo o processo ali das Scrums e tudo mais. Então, eu acho que o Instituto, ele te dá toda essa noção, né? Pode não aprofundar muito em gestão, não aprofundar muito em X ou Y, mas ele te dá, pelo menos ele aborda esses termos, né? Aborda segurança de informação, aborda DBA, aborda
tudo que a gente, querendo ou não, passa, mesmo não estando diretamente ligado na área, as matérias do curso de análise e desenvolvimento de sistemas abordou, passou, ou pelo menos citou alguns desses casos aí que foram essenciais para a gente conseguir chegar onde a gente está, né? Sim, nossa, Então, bacana. E aí, Zé? Você aprendeu infra sem querer ou foi jogado lá? Eu vou ser bem sincero. No começo, quando, vamos dizer assim, começou com o assunto de infraestrutura, com aquela parte de redes e, nesse sentido, arquitetura, tal, assim, absorvia bem o conteúdo, mas gostava bastante. Só que teve um divisor de águas que foi ter um contato com Linux em determinado momento do curso. Porque, vamos dizer assim, era uma coisa assim que eu pensava que eu, como desenvolvedor, a pessoa nunca ia ter que lidar com isso. Ia ter sempre uma pessoa montando a infra lá para você, bonitinho, você não ia precisar se preocupar com nada. E que foi assim, entrou escancarando a porta, tacando as coisas pro alto, assim, foi bem difícil até no começo. Tanto que as primeiras matérias lá foram implantação de servidores e depois segurança da informação junto com o professor Bira, foi assim, eu tive que me esforçar assim, o dobro, o triplo para conseguir acompanhar tudo e continuar, vamos assim, acompanhando. E hoje também eu vejo que ter tido esse baque foi muito, muito positivo para, vamos dizer assim, chegar em determinado ponto e não depender muito do setor de infraestrutura, conseguir saber, não vamos dizer assim, pisar tanto em falso dentro do que está acontecendo. Por mais que eu converse com o Zion praticamente todos os dias sobre algum assunto determinado em relação a parte mais especificamente do servidor mesmo em si, que tem lá suas particularidades, mas eu acredito assim que se não tivesse tido esse baque, esse momento de ter corrido atrás, ter pego o Guia Foca lá, que é o alicerce do Linux lá, ter lido, entendido algumas coisas, eu ia ter sofrido assim muito mais do que acabou acontecendo. Ah, isso é ponto pacífico, né? Tem que. A gente brinca muito nessa história de Linux e Windows e tal. Todo mundo acha que tem uma galera que é do Windows, uma galera que é do Linux. Assim, é lógico que cada um prefere, mas assim, no frigir dos ovos, todo mundo tem que saber um pouquinho de tudo, né? Não adianta, a gente tem que ralar aí. Inclusive nós, vocês, não tem jeito. Tem que saber, não tem para onde fugir. Não tem como. Pensando aí nos três, né? Como é que é essa relação de vocês dentro da empresa? Não assim pessoal, mas profissional. Tipo assim, o Charleston manda, vocês obedecem ou vocês têm mais equipes? Como é que é esse processo aí? Quem começa? Vai lá, Zion, você primeiro. É uma coisa interessante, né? Porque a maior parte do dia ali a gente tem que sim se relacionar com o outro, questão de falar, perguntar sobre demandas, essas coisas. E é um fato interessante, né? Porque a gente já era colegas antes de entrar na empresa, e aí a gente entrou um de cada vez, né? Eu entrei mais junto com o Charleston ali. E hoje a gente tá num círculo ali que cada um puxa um elo da corrente ali para tudo dar certo, né? Então, hoje é mais ou menos assim, o José, o Vitor, né, ele é na parte de desenvolvimento, então ele faz toda a parte de front-end, né, depois ele fala melhor, mas a parte de front, back-end é tudo ele que faz. E o Charleston mais na parte de gestão, só que gestão de implantação, né, de implantação de sistemas. Na minha área, que é infraestrutura, a gente lida diretamente com
com clientes ou com o pessoal do suporte do sistema que abre os chamados para a gente. E aí a gente, no nosso dia a dia, a gente vê muito, basicamente é Linux o tempo todo, né? Linux, até não poder mais. E aí a gente pode falar algumas outras ferramentas que com certeza ajudam muito o nosso dia a dia e deixam tudo mais fácil, né? Mas como o Ansible, Puppet, Kubernetes, que são ferramentas mais para infraestrutura. Mas de qualquer forma a gente tem que entrar ali em todo o tocante infraestrutura. Por exemplo, o Windows Server, a gente entra muito em network também, em redes, né? Toda aquela parte de Cisco que o Instituto passa bastante, né? Eu já vi tanto no campo de Votuporanga, mas em outros campos também, a gente tem alguns professores de redes que têm background em Cisco, né? E isso ajuda muito, né? Porque Cisco, além de ser um fabricante, ele é um ponto de referência em ensino de rede, né? A gente vê bastante banco de dados, a gente precisa entender sobre segurança, ainda mais hoje com a LGPD, né? Então, a gente precisa entender o que é realmente a lei ela quer passar para a gente e o que a gente deve respeitar, né? Então, toda a parte também de monitoramento de infraestrutura, tem algumas ferramentas que também são passadas no instituto, como a gente viu Nagios, a gente viu Zabbix, né? E, claro, um pouquinho de linguagem de programação, que hoje está começando a engatinhar ali, todo profissional de infraestrutura tem que saber. Então, só respondendo a pergunta, o nosso dia a dia, ele cada um puxa um elozinho da corrente ali, né? A gente até brinca, né, que se a gente fosse abrir uma empresa hoje, o Zé ia fazer o sistema, eu ia subir ele, e o Charleston ia implantar, né? Porque ele passou uma parte de implantação ali e entende muito o processo de implantação do sistema. Toda aquela teoria que a gente vê, é muito legal ver na prática que isso realmente acontece ali. Show! Até Então, puxando um pouquinho fala aí. Esse gancho, né? Eu acho que mais dependo desses dois do que eles dependem de mim, na verdade, né? Porque como eu faço a parte de implantação, né, gerência de projeto de implantação e assessoria, um cliente precisa de uma customização. O nosso querido José, ele é o cara que desenvolve isso, né? Então eu fico, Zé, preciso, né, esse aqui é o escopo, né, o cliente levantou o escopo, aí vem um analista de requisitos ali para refinar esse escopo, deixar tudo certinho, o que o cliente realmente quer, e eu fico gerenciando esse projeto. Essa entrega aqui, Zé, vai ser para que dia? E aí, vai entregar ou não vai entregar? Então, fica assim, eu fico mais na parte de controle de tempo, né, o controle da qualidade da entrega em si, e a mesma coisa com o Zion também. O cliente comprou um produto novo, aí quem vai implantar é a minha equipe, né, a equipe de implantação ou de assessoria. Eu fico naquela, Zion, preciso instalar o produto que o cliente comprou para tal dia. Então, a gente fica, a nossa relação mesmo, né, respondendo, né, com relação à nossa relação sem ser pessoal dentro da empresa, eu dependo muito deles, né, o tempo inteiro dependendo deles para poder fazer as minhas entregas, né. Então, o resultado de toda a equipe, né, é realmente o resultado aí, né, de quem está gerenciando o projeto, né. Então, realmente valorizo muito o trabalho dos dois, porque são essenciais e fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho muito impecável. Não tem como, né? As coisas estão todas relacionadas. E, assim, é importante lembrar também que não são só 3 equipes dentro da empresa, né? Não, hoje a Shift está com quantos colaboradores? Acho que é 200 colaboradores. Em várias áreas, né? Equipes, são várias áreas. Equipe de teste, equipe de assessoria, equipe de implantação, equipe de desenvolvimento, customização, ambiente, suporte, e tem muita... bem, assim, muito bem dividido, né? São várias equipes, cada um com seus processos, com as suas entregas ali, então, são muitas equipes, muitas lideranças, muita gente envolvida no processo. É isso aí. Zé, quer falar alguma coisa? Porque, assim, se você resolver parar de programar, você vê que os caras param de trabalhar, entendeu? Só enfatizando um pouquinho mais o que os meninos já falaram, vamos dizer assim, aquela ideia de cada engrenagem do
do sistema ter que rodar em sincronia para a máquina inteira poder andar, ela reflete muito no nosso dia a dia. Vamos dizer assim, eu não consigo desenvolver se não tiver o ambiente, como também a pessoa não consegue fazer a implantação se não tiver com a parte levantada, da parte usar a toda plantada, como também no final ninguém consegue usar se não tiver a parte do desenvolvimento pronto. Vamos dizer assim, o pessoal até lá da empresa, eles entendem nós como mais próximos, assim, eles até falam de vez em quando, assim, o pessoal de Votuporanga está atuando junto, fazendo tal coisa. E é bacana ver como que, além da gente ter essa relação fora, mas na parte profissional mesmo, assim, quando precisa dessa, assim, ter essa sinergia entre nós três, flui, a gente consegue trabalhar bem em cima disso. O Zé Vitor e os demais, é uma pergunta que a gente fez outro dia para um ex-aluno também. Vocês estão trabalhando em equipe, né? A gente tem, o pessoal às vezes fala assim, eu vou para a área de tecnologia porque eu não quero conversar com ninguém, né? Eu não gosto de conversar com pessoas, eu vou ficar atrás do teclado o dia inteiro. É assim mesmo no dia a dia? Você acha que uma pessoa vai para frente nessa área sendo assim, um eremita, sim ou não? Talvez até acabe esse profissional em algum momento, né? Mas como é que funciona? Tem que ter empatia, tem que ter respeito? Posso introduzir o assunto? Bom, primeiramente, esse pensamento de, a partir do momento que você vai para a área de tecnologia, você não vai não ter contato, assim, isso é a mais pura ilusão. O que vai, vamos dizer assim, fazer com que o seu trabalho ele consiga fluir, consiga performar, vai ser o seu relacionamento com as outras pessoas que estão dentro da sua equipe. Você é utópico, você não trabalha sozinho de forma alguma. Você pode até estar assumindo determinada demanda sozinho, mas para você conseguir fazer com que as coisas funcionem, não depende somente de você. Existe todo esse contexto por trás para poder fazer as coisas acontecerem. E quanto mais, vamos dizer assim, você tiver um relacionamento interpessoal com o restante das pessoas que você está trabalhando, saber separar o pessoal do profissional, ter respeito, tanto pelo seu próprio trabalho, como pelo trabalho das outras pessoas, melhor você vai conseguir lidar com essa situação. Vai trabalhar e conseguir fazer com que o que você precisa entregar para o líder. Legal, acho que o Zé Vitor respondeu bem, né? Agora sim, indo para um outro lado nesse sentido, vocês tiveram algum profissional que não se encaixou por conta disso na empresa? Não precisa citar nomes, nem dar detalhes, mas talvez o Charles, que está na área de projetos, né, gestão. Existe esse cara que às vezes é um cara muito bom, sabe muita coisa, mas na hora de trabalhar em grupo não funciona e ele não pode continuar. Isso acontece? Acontece, Cecílio, acontece muito, né? Eu vi alguns casos aí no meu antigo trabalho, né, que geria uma equipe ali que eram duas equipes, né, uma equipe interna e uma equipe externa, eram 28, né, chegou a ter 28 pessoas, né? Então, assim, acontece, né, a gente, claro, não cita nomes, mas realmente não adianta, você não consegue progredir, por mais que você seja uma pessoa extremamente inteligente, consiga ali resolver o problema, né, da melhor forma possível. Se você não tiver um bom relacionamento, se você não souber trabalhar em equipe, não conseguir respeitar a opinião do colega, você vai se esbarrar em problema. Então, seja, né, no atendimento direto ao cliente, ou seja, direto com a equipe, né, não tem como, né, você não ter esses pilares ali, né, de respeito, empatia. Isso são coisas que, além de
inerentes ao ser humano, também são inerentes, obviamente, ao profissional, né? Então, ele tem que ter aí, tem que carregar consigo esses pilares. A gente vê que mudou bastante, Cecílio, né? Hoje as empresas, elas prezam muito pelo profissional multiplicador, né? Que é aquele cara que vai saber multiplicar o conhecimento que ele adquiriu, o conhecimento que ele tem, e o conhecimento que ele já trouxe e o conhecimento que ele adquiriu dentro da empresa. Então, hoje, não precisa uma pessoa extrovertida, mas sim alguém que sabe tanto respeitar quanto multiplicar conhecimento, né? Para gerar para não dar mais esforço desnecessário à equipe, né? Sim. Muito bom. É isso aí. Agora a gente tem uma outra pergunta, né, Luciene? Você quer comentar? Pode ser. Sobre as tecnologias, né? Isso, é para a gente dar uma finalizada, eu vou pedir para cada um de vocês falar mais especificamente de tecnologia, né, de processos, aqueles nomes mágicos, né, frameworks e tudo mais que vocês estão trabalhando, para que a galera fique meio antenada no futuro. O que está rolando realmente dentro da empresa? Né? O que vocês acham que daqui 5 anos ou 10 anos vai estar em alta? O que vocês pretendem aí para o futuro? O Charleston e o Zion já falaram que estão aí na especialização. Vitor tinha falado de entrar no mestrado. Então, assim, dá uma resumida com o que vocês trabalham. Pode dar os nomes técnicos mesmo, que isso aí já é para a galera que está no último ano aí do ADS, ficar ligada. E o que vocês esperam para daqui 5, 10 anos? Quem começa? Vamos lá, Zion. A gente traz para frente. Bom, se eu fosse citar as ferramentas que eu utilizo hoje no dia a dia, com certeza a primeira delas seria a questão do sistema operacional. Seria o Linux, Red Hat e o Ubuntu, né? Ubuntu a gente está mais acostumado a mexer ali, principalmente nas aulas, a gente vê bastante no meio acadêmico, mas o Red Hat Enterprise Linux é o que a gente mais vê em empresas que utilizam o Linux como sistema operacional vigente, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu trabalho na parte de cloud ali da Shift, né? Então a gente tinha cloud na Algar, a gente migrou para o IBM Cloud, né? Cloud da IBM. E aí migramos novamente agora para Equinix, que é também um provedor de cloud aí, um dos melhores do mundo, né? Então, hoje o profissional de infraestrutura que não conhece cloud, ele dificilmente vai ser aceito no mercado de trabalho para empresas de um cargo que tem um pouco mais de responsabilidade, um nível um pouco mais alto. Então, cloud eu colocaria ali nos primeiros níveis que é necessário ter uma certificação cloud, como a AWS, a Azure, a própria Google Cloud também. Então, hoje o que está em alta, falando um pouco mais de infraestrutura, né, mas colocaria ali segurança da informação também, mas falando um pouco mais de infraestrutura, cloud, ou uma certificação cloud, ou estudar cloud para ver como é que funciona, com certeza é essencial. Sistema operacional, igual eu já falei, Linux, Ubuntu, né, o Red Hat, Ubuntu, enfim. E o Windows Server também é um pouco menos, né, o Windows Server a gente vê que soluções um pouco mais para servidores de sistemas, eles não colocam tanto Windows, né? A gente vê mais Linux, mas com certeza para gerir uma empresa ali internamente falando, né, computadores e estações de trabalho, a gente vê muito Windows também. Então é importante saber trabalhar com registry de Windows, saber ativar as features, saber como funcionam os serviços e etc, etc, etc. Para automação de processos, a gente usa bastante o Ansible, que é uma ferramenta da própria Red Hat para automação de processo. Então, hoje eu tenho um parque ali com 42 servidores, eu não vou um por um, eu preciso criar um diretório nesses servidores. Eu não vou ir um por um, perder 6 horas de trabalho para ir lá criar o diretório. Eu simplesmente escrevo um código no Ansible que ele sai, por meio da automatização, ele vai e replica para todos os servidores. Então, é uma ferramenta ótima, uma ferramenta gratuita e que é amplamente usada aí, você vê em qualquer vaga de trabalho também, que é necessário justamente para diminuir o manual ali, né? A linguagem SQL, né, banco SQL, a gente vê bastante também em qualquer área. O Vitor, ele vê muito, o Charleston, mesmo na gestão, ele precisa ter um pouquinho de conhecimento,
Então, pelo menos saber ali um select ou um update, saber fazer um update sem, o famoso update sem where, né? Saber que isso não é correto, a gente precisa ter essa noção, sendo um profissional de infraestrutura, né? E aí eu colocaria ali como futuro não digo visões, né, mas a gente ter planos para o futuro, né? Se eu for me preparar, com certeza a linguagem Python ela tá ali entre as as linguagens que vão precisar vão contratar mais, né? Tanto o profissional da programação mesmo, quanto o profissional de infraestrutura, a gente já vê vagas que você precisa ter essa noção de Python. Então, é uma linguagem extremamente necessária e que é amplamente utilizada aí para automação de processos também, mas para deixar toda a infraestrutura o menos humanamente, para ter menos erro humano possível. Bacana, Zion, obrigada. Vitor, manda você agora. Bom, vamos lá. Vou dividir por stack, mais fácil, para ficar mais nítido o que precisa. Para a parte de front-end, para desenvolvimento front-end, além vamos dizer assim, de estar bem craque em HTML e CSS, JavaScript tem que não saber somente uma parte introdutória ou alguma coisa do tipo, tem que estar bem afiado com JavaScript. Partindo disso, depois, vamos dizer assim, pensando na parte dos frameworks, o React e o Angular, que estão, assim, em alta, assim, expoente de um tempo para cá, e não tendem a diminuir, muito pelo contrário, as pessoas estão utilizando cada dia mais esses dois frameworks. Assim, só para deixar bem dividido, o React ele não é um framework mesmo em si, ele é uma biblioteca de JavaScript para você poder usar e tudo mais, mas se você implementar ele com um padrão de projeto bem bacana, ele faz tanto que o framework ele proporciona inteiro de possibilidade para você agilizar a parte do desenvolvimento. Mas pensando pro Angular, além de saber a parte de como funciona e tudo mais, o TypeScript em si, você manjar bastante, ter isso bem nítido, saber o que ele oferece de útil para você poder aproveitar. E antes de ir pro back, ter a noção de manipulação das APIs, como que a informação trafega entre o front e o back-end, isso é inerente a qualquer tipo de linguagem. Os conhecimentos de REST e de SOAP. As coisas tendem a aprender para o REST por conta de, vamos dizer assim, ter mais demanda, as pessoas utilizarem mais e ser uma tecnologia assim, relativamente mais nova. Só que o SOAP ainda tem que saber, tem que entender como é que funciona, e se uma pessoa quiser trabalhar com essa parte de mensageria, de integração de sistemas, ela não vai conseguir fugir disso, tem que estar bem antenado com isso. Agora, para a parte do back-end, recentemente eu comecei um ano e pouco atrás, depois de ter entrado na Shift, eu comecei a estudar bastante o .NET Core, que eu vi que era uma tecnologia que estava crescendo e estava começando a ter bastante gente, por conta dela ser multiplataforma e vamos dizer assim, ser independente dos sistemas da Microsoft e oferecer tudo que o C# consegue oferecer, e facilitar essa parte do desenvolvimento das APIs, ser uma linguagem que comporta sistema grande, sistema pequeno, sem nenhum tipo assim de trava assim muito maior.
Por conta de um bootcamp que eu fiz do IGTI recentemente também, no finalzinho do ano passado, eu descobri e aprendi mais sobre o Node, que antes, por só estar mexendo com o Angular, eu não pensava ele como linguagem de back-end, porém, é algo que está crescendo assim, muito, vamos dizer assim, que para quem pensa nessa parte de fazer microserviços dentro dos sistemas e tudo mais, o Node é bacana, é excelente, é uma linguagem muito pouco prolixa, por mais que ele venha com essa parte do JavaScript, você escreve muito pouco e performa muito mais, comunidade bastante ativa, muitas das coisas que você vai lidar, provavelmente já tem até alguém com o mesmo problema, alguma coisa, foi uma experiência bem bacana. E por fim, para a parte do banco, como o Zion falou agora há pouco, SQL, assim, não pensando assim somente a parte de consultas, alteração, assim, tudo mais, mas também pensando na questão de, vamos dizer assim, manipular o banco com um pouco mais de maestria, pensando em performance, pensando em otimização das tabelas, e mais ou menos nesse cenário. Para quem, vamos dizer assim, para quem tiver interesse, acho que é válido também já pensar com a parte do banco orientado a objetos, e também com a parte de NoSQL. O MongoDB, tive contato recentemente, achei bacana, é uma coisa que está tendo bastante volume também de demanda para as pessoas poderem usar e tudo mais. E, assim, por fim, como falado anteriormente, ter o conhecimento de Linux para, vamos dizer assim, o suficiente para você não ficar perdido, não ficar dependente totalmente de uma área de infraestrutura. Isso vai te proporcionar situações assim que você se livrar de alguma coisa que talvez você fosse fazer errado por não ter conhecimento, ter esse alicerce de conhecimento do Linux vai ajudar em todas as situações. Não é algo que você vai aprender e não vai utilizar, muito pelo contrário. Quando você menos esperar, você vai precisar do Linux para te ajudar. E é isso. Beleza, legal. Muito bom. Hoje você trabalha com que linguagem especificamente? Hoje, especificamente, pensando na parte do front, com o JavaScript, né? Igual eu falei agora há pouco. E para a parte do back-end, uma linguagem chamada COS. O COS ele é nativo do banco /servidor que a gente usa aqui dentro da Shift. Vamos dizer assim, caso alguém queira conhecer, falar a respeito, o COS ele é da InterSystems, que é a empresa que fornece o banco e tudo mais. Então, tem tudo amarradinho dentro de um ambiente só. Logo o banco, a parte do servidor, que proporciona a parte da web, e é desenvolvido da programação. E é desenvolvido em cima disso. O COS ele é totalmente orientado a objetos. Então, por isso que eu falei que ter aprendido a parte de ter sofrido bastante lá no começo para poder planejar foi muito bom, foi muito gratificante, vamos dizer assim. Porque aí você sofreu um pouco menos para aprender o COS. Exatamente. E assim,
uma linguagem de desenvolvimento muito parecida aí com, vamos dizer assim, um pouco parecido com Java, assim, bem mais, um pouquinho, assim. E algumas definições, algumas coisas aqui, herdado bastante do C e do C++. Bacana. Sempre herda um pouquinho, né, do C. C tá ali em tudo. E assim, foi assim uma experiência assim, muito diferente ter lidado com o COS. Mas hoje assim eu vejo que foi bacana, uma linguagem que consegue, não deixa faltar nenhuma das coisas que a gente precisa no dia a dia de trabalho, bacana. Por mais que não seja muito, muito conhecida, mas ela também não vai te deixar na mão em relação ao que você precisa para poder trabalhar. Show! Vamos lá, Charles, agora você fecha aí com as ferramentas que você usa, com os padrões, né? Que isso é legal, às vezes a gente não pensa em padrão quando a gente trabalha em disciplinas isoladas, né? A hora que você começa a ver que as coisas têm que conversar, né, que você tem que saber em que pé que está tudo, né? Fala para a gente aí quais ferramentas, como é que vocês gerenciam isso aí. Bom, vamos lá. É até uma coisa, né, que é legal, que a gente via falar muito, né, nas poucas matérias de gestão que a gente teve na graduação, que era PMBOK e PMI. PMBOK e PMI. Falava-se muito disso, e a gente falava, nossa, mas o que eu vou usar isso na minha vida, né? E realmente você tem que usar, né? A gestão de processos e todo o know-how, né, que uma certificação PMI ou PMBOK, seja a ITIL, ou então até a metodologia do Scrum, né? Tudo isso que a gente vê na graduação, que ele te dá, o know-how que ele te dá, ele te abre muitas portas, né, dentro do gerenciamento de projeto, dentro do gerenciamento de processos. Então, eu diria que uma certificação ITIL, PMI, Scrum, isso além né, de ser requisito, né, para poder ocupar essas vagas de gestão, né, na maioria das grandes empresas, você tem que ter no mínimo uma dessas certificações aí para poder ocupar uma vaga dessas, raras exceções, né, que você consegue aí sem estar com uma certificação dessas, ela te dá, né, muito know-how, te dá muita base do que você realmente vai precisar. A gente usa, né, então, esses conceitos, né, no dia a dia. A gente utiliza aí como sistemas, né, ferramentas Kanban, Jira, MS Project, que é normal mesmo no gerenciamento de projetos, principalmente a ferramenta que eu mais trabalho hoje é o Jira, né, para poder controlar as tarefas, controlar as demandas aí, cada etapa, né, dos processos das tarefas. Só que eu diria também que na gestão a gente tem que desenvolver algumas habilidades, né, não habilidades que você consegue aprender num curso, claro que existem, né, cursos e que vai te dar uma base desse sentido, só que coisas da vida mesmo, né, que é comunicação, liderança, planejamento, você ser uma pessoa organizada, é uma coisa que você vai ter que lidar com o orçamento, então você vai ter que saber controlar o orçamento do projeto, planejamento de horas, controle de tempo, entrega, tudo isso são coisas que são inerentes às funções de gestão e, claro, né, relacionamento interpessoal, você vai estar ali lidando com gente, lidando com uma equipe, então você tem que ter ali o tato, né, para poder lidar com essas questões, porque você vai ter problema, vai ter gente insatisfeita, vai ter gente reclamando, né, então você tem que ter esse tato ali para poder estar sempre motivando a sua equipe, estar sempre elevando a moral do time, elevando o astral do time ali, porque o objetivo, como sempre, né, é a entrega, né, então a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto para conseguir fazer a entrega e deixar todo mundo satisfeito, né, então eu diria, né, como estudem ITIL, PMBOK, façam uma certificação nesse sentido, quem quer seguir na área de gestão, e sempre seja uma pessoa organizada, não pode ter medo de falar em público, você vai ter reunião com um cara super importante lá, presidente de uma empresa gigantesca, você vai ter que lidar com esse tipo de gente, então você não pode ter vergonha, tem que saber conversar nesse sentido, né, então acho que essas habilidades aí, acho que é bem importante, claro, além das ferramentas aí que eu citei,
que é importante você aprender. Só puxando o gancho do Charleston, até falando de gestão de projeto, aconteceu uma coisa bem engraçada comigo logo no primeiro dia que eu entrei na Shift, eu lembro até hoje, que era um dia que eu tinha aula, né? Tinha aula de gestão de projetos, até o professor Murari agradecendo muito os ensinamentos dele e tudo mais. Eu vi a aula dele e eu sempre falava, cara, para que eu vou usar isso aqui na minha vida, né? A gente pensa assim, né? Até os alunos que estão aí, no curso e ainda não ingressaram no mercado de trabalho, ou até os que ingressaram no mercado de trabalho ainda não conseguiram pegar toda essa abordagem, né? Então, eu estava tendo aula, né, no mesmo dia, e aí fui para o meu primeiro dia na Shift, era aula de gestão de projeto, saí da aula, fui para o meu primeiro dia na Shift, e a primeira apresentação foi sobre o PMO da Shift, que retratou tudo que eu vi em sala de aula. Foi muito engraçado, porque eu tava reclamando que eu não ia ver aquilo, e realmente tudo que ela passou ali, a gestora de projeto na época, ela passou tudo ali, colocando o que a gente aprendeu na teoria, só que na prática, né, realmente no dia a dia ali, mão na massa. Então foi muito legal isso, e eu aprendi tudo que eu ver na faculdade, eu nunca vou cuspir no prato, digamos assim, porque um dia a gente vai usar, né? Cedo ou tarde, se tá passando ali é porque realmente aquilo lá vai ser importante alguma hora. Então ali eu vi aquelas coisas ali e fui vendo a apresentação dela, vendo o pessoal aprendendo pela primeira vez, e eu já tinha visto aquilo, já estava familiarizado. Então foi muito, muito legal, muito gratificante. Bacana, né, Luciene? Sim, sim. Muito bem, pessoal. A Victoria não fez nenhuma pergunta, né, Victoria? Você gostaria de, vendo tudo isso, né? Você lá na Civil, né? A Civil também usa muita tecnologia hoje em dia, né? Você gostaria, assim, de fazer alguma pergunta para os meninos? Fique à vontade, tá? Na área específica, assim, eu prefiro ficar um pouco mais quieta, né? Porque a gente não entende muito mesmo. Meu conhecimento é praticamente zero, então até para não falar alguma bobagem, a gente prefere ficar meio quietinho aqui. Mas, de forma geral, né, de aluno, aprendizagem em faculdade, também na atuação, né, na área de trabalho, é isso mesmo, é aquela situação da faculdade, você ter que enfrentar tudo isso, né, de passar nas matérias e tudo mais, você prestar atenção em tudo mesmo que eles passam, porque realmente alguma hora vai precisar, e é muito legal, né, da parte na área deles, né, nessa área de tecnologia, é muito importante essa visão deles no mercado de trabalho, para esse pessoal que quer seguir, porque eu mesmo vejo, né, que é muito importante a gente ver uma posição de quem está no mercado de trabalho, tipo, a saber que área que você vai seguir, o que precisa, né, no mercado onde você está, onde você vai estar, o que é necessário, o que não é, e assim por em diante. Acho que é muito necessário mesmo esse feedback deles, pessoal da área de tecnologia, e a nossa também, que igual o professor falou, todas as áreas vão ser afetadas pela tecnologia. O setor da construção civil, na parte da tecnologia, é um dos setores que eu considero assim mais atrasado, né? Não tem tanto, ainda tem os softwares agora que ajudam, né? Principalmente em cálculos, mas essa área ainda é um pouquinho, né, atrasada nessa parte. Mas toda a gestão de projeto também, né? A questão da informação que isso gera, né? Hoje, dentro dessa área de gestão também de dados, né? De Charleston, a gente fala que outro dia a gente estava conversando com o Harrison, vocês foram colegas dele, né? Ele também estava falando sobre um livro que ele estava lendo sobre inteligência artificial, e ele falava que a matéria de combustão da inteligência artificial são os dados, né? Então, essas empresas também da engenharia civil, elas podem se aproveitar dos sistemas computacionais também, né?
não só exatamente na área da produção, mas também se aproveitando dos dados, né? Se for uma empresa grande, por exemplo, para traçar rumos, né? A grande, né? A pequeno, médio e longo prazo, né? Meninos, nós agradecemos bastante, foi muito bom saber onde vocês estão, a gente fica muito contente, vocês não imaginam tanto, né? Falamos a mesma coisa para o Erison, né, que nós não formamos máquinas, né, e nem nós formamos pessoas, né, e ver os nossos alunos tendo um rumo, né, alcançando um espaço, com seriedade, com responsabilidade, isso nos deixa muito felizes. E então eu gostaria que vocês terminassem com uma mensagem para os alunos que estão aí, talvez, sofrendo, né, com aquilo que eles estão vendo e acham que nunca vai usar, né, e queriam, não é para quem está vendo isso, como vocês disseram, todo mundo tem alguma disciplina que você fala isso, né. Então, vocês deixassem uma mensagem para eles e também, assim, terminando também o que você espera, né, a gente estava falando do Luciene, eu sei que vocês já falaram bastante, mas como que vocês se veem daqui 5 anos, 10 anos, mais ou menos? Assim, são planos, claro que você está pensando, são planos, mas é bom ter planos. Então, como você se vê e o que você diria aí? Vocês já falaram bastante, mas resumidamente, para a galera aí que está para sair para o mercado. Cecílio, eu acredito que para quem está hoje estudando ou pretende iniciar a faculdade, algo que eu falaria o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele é extremamente prático, né? Então você vai ver ali situações que você vai cair no dia a dia, que você realmente vai precisar resolver no dia a dia. Então ele é um curso extremamente prático e algumas pessoas acabam até desanimando por conta disso, né? Porque eu vejo muito, por exemplo, profissional de infraestrutura, eu vejo muito programação, mas eu não gosto de programação, não quero, deixo isso aqui para lá, ou eu desisto do curso ou empurro com a barriga. E, querendo ou não, a gente vai precisar disso em alguma hora, a gente vai precisar ter esse conhecimento. Então, uma coisa que é fato o curso demora 3 anos, esses 3 anos vão passar, né? Se há 3 anos atrás eu não tivesse tomado, 3, 4 anos atrás eu tivesse tomado essa iniciativa, eu nunca ia ter concluído a faculdade, talvez não teria essas oportunidades. Como a gente falou ali no começo, eu tive a oportunidade de entrar, que eu acho que é a parte mais complicada, né, de você entrar no mercado de trabalho, que é onde as empresas estão procurando um profissional que já tem conhecimento, já tem experiência, versus um profissional que não tem nada, que só começou a faculdade há 3, 4 meses, você ter um Instituto Federal ali no currículo, isso já te alavanca muito, né, já te deixa muito à frente de outras pessoas, seja em regiões como a região de Votuporanga, que a gente está, mas em qualquer outro lugar, como o Instituto Federal é reconhecido no Brasil inteiro, te deixa à frente de outros profissionais. Então, se eu pudesse passar essa mensagem, é justamente isso, né? Absorva o tanto o máximo de conhecimento possível, um dia você vai precisar, e para quem está querendo entrar, que 3, 4, 5 anos que seja, passa, o prazo vence. Agora, basta você ir lá e acatar essa oportunidade que está ali na sua mão. Muito bem. Obrigado aí pela sua mensagem. Charleson. Bom, gente, gostaria, né, de trazer essa mensagem aí para todo mundo que tem a oportunidade ou que está, né, buscando aí a oportunidade de entrar no Instituto Federal. Eu tive, a Luciene, o Cecílio sabe, os meninos sabem também, né, eu tive a experiência de, né, assim que eu saí do curso técnico no Instituto, desiludido também, assim como todo aluno que passa ali, um curso ali difícil, né, falei, eu não quero mais isso para minha vida. E foi o momento em que eu fui procurar uma outra área, né, e eu me matriculei, né, num outro curso, numa instituição aqui privada de Votuporanga, jamais falando mal da instituição, mas a forma com que você, aluno, é visto dentro de uma instituição privada e dentro do Instituto Federal é muito diferente. O tratamento que os professores te dão,
a forma com que toda a equipe, com a estrutura, é muito diferente você estudar no Instituto Federal de Votuporanga e você estudar em qualquer outra faculdade particular ou o que seja. O tratamento, tudo. O Instituto eu falo que é como se fosse uma família. Eu fiz grandes amigos, claro, com os alunos, né, mas fiz grandes amizades também com os professores, converso com eles até hoje, tem muitos professores que são muito próximos a mim até hoje. Então, assim, quem tem a oportunidade de entrar no Instituto Federal, agarre essa oportunidade, porque é um ensino de qualidade, que o pessoal realmente se importa com o seu aprendizado. Então, assim, não desistam. Por mais que tenha hora que dá vontade de falar, nossa, eu não aguento mais isso aqui, eu não vou ver isso aqui, você vai ver isso aqui, né? Isso que você, por mais que a área, né, você siga uma área que talvez não seja tão o foco do curso, como é o meu caso, mas como os meninos falaram, né, se eu não tivesse tido a base boa ali de SQL, eu não conseguiria resolver alguns problemas. Eu estou ali, né, na ferramenta de gestão ali, eu preciso fazer um select para poder buscar as tarefas. Então, eu tenho que saber ali o SQL, eu tenho que saber o que é um Windows, tenho que saber o que é um Linux. Então, assim, tudo que você aprender, independente da área que você for trabalhar, vai ser útil para você. Então, aproveitem, né, o conhecimento passado pelos professores, eles estão ali querendo te dar o melhor, né, passar tudo que eles sabem, e então é isso. Bem, eu não sei se o Zion falou também, né, Luciene? Onde vocês se veem daqui 5, 10 anos? Ou seja, se vocês não quiserem falar também, tudo bem, tá? Esse segredo... Eu vou aproveitar que eu já estou com o microfone aberto só para comentar. Eu sempre foi minha vontade, né, seguir para a área acadêmica, né, e apesar de eu estar no mercado, eu quero chegar na área acadêmica com uma experiência de mercado. Então, assim, a minha ideia é daqui a 10 anos ter concluído aí o meu mestrado e estar dando aula no Instituto Federal, se Deus quiser. Olha, que legal, bacana. Dando aula com uma bagagem aí de mercado, assim como os excelentes professores que eu tive tinham uma bagagem de mercado também para passar para a gente. Então, esse é meu objetivo daqui a 10 anos. Bacana, Charles. Para mim, só para concluir, eu acho que eu terminei, não respondi. Mas eu tô atualmente, além de, claro, cada dia você aprender mais e mais e mais e querer buscar esse conhecimento, né? Não adianta o conhecimento vir e você não querer absorver ele. Além de querer buscar mais conhecimento, eu tô focando também no inglês e aí pretendo, daqui a alguns anos, para que eu terminar o UFSCar, terminar tudo, e trabalhar numa empresa multinacional fora do país. E eu acho que, mais do que tudo, pretendo daqui 5, 10 anos voltar aqui e estar conversando com vocês de novo e expondo isso, né, e isso é um símbolo, né, tão simbólico da forma que a gente está crescendo, evoluindo e poder motivar outras pessoas. Legal. Vamos colocar isso na nossa agenda, Luciene. Sim. Tá? Vamos marcar lá 10 anos lá. Se nós não estivermos mais no Instituto, o Charles faz esse papel para a gente. Que legal. A gente pode diminuir para 5 anos, então, vai. Se bem que a gente não vai aposentar, né, Cecília? Então, quem sabe? Nem quero saber quando que vai ser, para não sofrer. Você é Vitor? Falta o Vitor agora, vai lá. Bom, pro pessoal aí que estiver assistindo no futuro não muito distante, o pessoal que for do último ano, queria falar assim que toda essa sensação meio que de agonia, de ansiedade pelo que está vindo, esse tipo de sensação é normal. Não deixe isso te desequilibrar, te deixar para baixo, esse tipo de coisa. Todas as pessoas que se formaram, passaram por isso, faz parte, e de forma alguma isso vai te jogar, vamos dizer assim, desabonar. Isso, muito pelo contrário, vai servir para você ter uma postura mais firme, você conseguir seguir com a sua carreira. Isso é parte do processo. E foco no que vocês sentem, assim, vocês acham importante. Eu vou
usar o exemplo lá da entrevista, eu conheci a Shift e do momento que eu conheci ela, eu comecei a mirar para poder entrar. E foi esse um caminho, assim, contínuo, todo dia correndo atrás disso para alcançar o objetivo. Para o pessoal que estiver assistindo e que for do primeiro ano, aproveite o máximo do que o Instituto oferece. Não deixe, assim, só por você ser um aluno do primeiro ano, você não correr atrás de uma iniciação científica, de participar de algum projeto ou alguma coisa do tipo. Use o máximo que der. Isso é uma coisa que, se eu tivesse alguém, não me lembro se alguém chegou a falar, mas que eu me arrependo de não ter ido atrás antes de ter feito iniciação científica, ter passado mais tempo lá junto com os professores, aproveitando tudo isso que eu poderia ter tido a mais e acabei não tendo. E assim, o Instituto, ele, não sei como é que são nos outros, mas no aqui de Votuporanga, os professores, eles, vamos dizer assim, eles não têm corpo mole para poder ajudar você com alguma coisa. Eu lembro em algum determinado momento de quando eu estava ainda trabalhando lá na Vicstar, estava mexendo com uma parte com um pouco de administração de redes, e tá com um problema assim que eu tinha visto em algum determinado momento a Cris ter me explicado em aula, e eu ter mandado mensagem para ela e ela ter me respondido assim com atenção, com muita preocupação para, vamos dizer assim, ajudar com a situação em si. Então, o corpo de professores, ele é muito, muito bom, e quem, se tiver nesse momento, aproveite, porque é algo que vai, vamos dizer assim, vai te proporcionar uma experiência diferente para o futuro. Bom, eu compartilho assim um pouco do mesmo, assim, mesma visão, mesmo anseio que o Charleson de um dia seguir para a área acadêmica, mas com a parte assim, ter uma vivência de mercado grande. Eu não sei se em 5 anos isso vai chegar a acontecer por conta de, vamos dizer assim, não sei se nesse tempo todo vai dar para adquirir todo esse conhecimento para poder, lá na frente, poder passar para os alunos tudo, assim, o melhor que eu puder ensinar para eles. Mas, vamos dizer assim, espero, pelo menos nesses 5 anos, ter alcançado pelo menos um nível aí de senioridade bacana com parte de desenvolvimento, saber vamos dizer assim, desde do início até o fim de tudo, como as coisas funcionam, e poder fazer essa parte de especialização mesmo em si. Isso, Vitor. Legal. Né? E eu acho que vocês já amadureceram bastante, né, Lu? Então, mas será que eu vou contribuir? Vocês já contribuíram hoje aqui bastante, com certeza. Né? Vocês já sabem muito mais do que o pessoal que está saindo hoje, né? Não só a questão técnica, mas a questão profissional, de lidar com pessoas, né? Como disse o Charleson, né? O Zay. Isso aí tudo você aprende no dia a dia. Isso que vai fazer a diferença, né? No mercado de trabalho, sua responsabilidade, sua maneira de agir, etc. Então, estão de parabéns, né? Luciene, mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode finalizar aqui, dando os parabéns então, tá a todos, e tenho certeza que em 5 anos vocês alcançam, sim, né? Tudo que vocês relataram aqui que almejam. E Zion, que quer ir para o exterior, cara, vá mesmo, entendeu? Vá, que a experiência vale muito a pena e não é tão complicado assim. E as empresas, tem muita empresa querendo, né? Tem disposta, assim, né, a pegar pessoas que estão, quer dizer,
querendo pegar pessoas que estão dispostas a aprender, né? Sim. Mas falou, gente. Nós agradecemos bastante aí para vocês. Um abraço a todos, tá bom? Tchau, gente. Fiquem Logo com estará Deus. em nossas redes. Até mais, Obrigado. viu? Tchau, tchau. Até mais, Boa pessoal. noite. Obrigado.